Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Nós te amamos. Aleluia, glória a Deus. Amada Igreja de Cristo, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 em diante. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Conforme você for achando, pode se colocar de pé, reverência à palavra de Deus, você que pode. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 2 em diante. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão em sacrifícios, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e nem comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou a sua boca. Portanto, Ana falava no seu coração e só se movia os seus lábios, e não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli então a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta-te de ti o vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18. Ao que disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e já não era triste mais o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, teve intimidade com ela aqui, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, qual chamou Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Versículo 21. Subiu, pois, aquele homem Eucana com toda a sua casa para oferecer o sacrifício ao Senhor, o sacrifício anual, e cumprir o seu voto.
Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá ficarei para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faça o que bem te parecer, fica até o que desmames, mas tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou o seu filho até que ele o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela tomou consigo um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor por todos os dias que viver. Ao Senhor está entregue. E adoraram então ali ao Senhor. Diga amém. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora o Senhor possa me usar com graça, com misericórdia, para que eu possa colocar ao coração dos meus irmãos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, porque eu não tenho nada para oferecer para esse povo, para a Tua igreja, mas o Senhor tem, Pai. Então me ajuda a partir de agora, transportar essa palavra para o coração dos meus irmãos, de uma maneira clara, objetiva, e que haja transformação, cura e renovo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amada igreja de Cristo, nós estamos diante de um Deus, semanalmente, um Deus que opera milagres. A Bíblia diz que esse Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele é um Deus vivo, e a Bíblia diz que Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, e Ele opera em espírito e em verdade. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Todos nós que aqui estamos temos uma necessidade. Nós temos algumas necessidades que precisam ser colocadas diante de Deus diariamente. E a verdade é que nós até fazemos isso. Nós apresentamos as nossas dificuldades, nós apresentamos a Deus, mas acontece que a bênção não vem, o milagre não acontece do jeito que eu quero, as coisas não vêm da forma que eu espero, e com tudo isso, então nós começamos às vezes a julgar que Deus se esqueceu de nós. É assim ou não é? Amém? Sentimos que Deus, na verdade, nos abandonou. Sentimos que Deus se esqueceu de nós. Por quê, pastor Danilo? Porque o nosso pedido, na verdade, ele não é atendido na hora que a gente quer. A verdade é essa. O milagre não acontece de imediato. As coisas às vezes não acontecem como nós planejamos. E aí então eu começo a me sentir abandonado por Deus. Mas na palavra de Deus nós vamos encontrar então algumas passagens que nos mostra claramente, alguns exemplos aqui, que nos ensina como nós devemos agir para receber o milagre e a providência de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui hoje diante de um exemplo, um grande exemplo de fé, um testemunho maravilhoso, poderoso, podemos dizer que um testemunho extraordinário. Nós vimos aqui a história de Ana, uma história muito conhecida, uma mulher que fez um pedido a Deus. E eu não tenho dúvida que todos nós aqui temos um pedido que temos feito a Deus, amém? Então ela fez um pedido a Deus, ela clamou por uma providência de Deus na vida dela, e o mais importante, ela foi atendida por Deus. Eu convido você hoje, com muita atenção, a observar e avaliar aqui a conduta dessa mulher. Veja a forma que Ana agiu para receber o milagre dela. Assim você vai poder agir igual e receber o seu milagre também. Diga amém. Havia um homem, o texto diz, da região de Ramataim, que morava nas montanhas de Efraim, e o nome dele era Eucana. E Eucana, como o texto diz, ele tinha 2 mulheres.
Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Vamos entender que naquele tempo se poderia ter duas mulheres, amém? Os tempos mudaram. Só para você entender, depois não vai falar que seu pastor está falando que pode ter duas mulheres. Então esse homem, ele amava as suas duas mulheres. E Eucana era um homem temente a Deus. Eucana era um homem obediente à palavra de Deus. Ele adorava Deus e ele andava segundo as leis de Deus. Ou seja, esse homem aqui, ele se consagrava. Porque a Bíblia diz que todos os anos ele ia até o templo para adorar a Deus. Quantos aqui tem compromisso com Deus? Diga amém. Graças a Deus. Mas Eucana tinha um problema. Ele tinha um problema com as suas mulheres. Ana, uma das mulheres dele, era estéril. Ela não poderia ter filhos. A outra, Penina, não. Ela já havia dado à luz a vários filhos. Então imagina comigo. Vamos tentar entrar nessa história aqui. Vem comigo aqui. Dentro da mesma casa, duas mulheres convivendo. Então aqui Penina, que já tinha vários filhos, talvez eu fique imaginando ela olhando para Ana aqui, a sua concorrente, vamos dizer assim, e jogando na cara dela a todo momento que ela não poderia ter filhos. Porque a Bíblia diz que Penina provocava ela. É isso que nós lemos aqui. Então se entende que essa mulher ficava provocando, jogando na cara dela a todo momento que ela não poderia ter filhos. Aí eu fico imaginando quando Eucana ia brincar com as crianças, com os filhos de Penina, e provavelmente Penina vinha brincar junto. Então ficava ali o casal reunido, os filhos, e Ana ficava observando aquilo. Ana via aquilo e sentia um desejo no coração dela: eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho, eu quero me realizar, eu quero ser mãe. Mas a Bíblia diz que Ana era estéril. E todos os anos eles iam à casa do Senhor em Siló para levar sacrifícios a Deus. Eucana oferecia vários quinhões, mas quantidades de sacrifícios a Deus por Penina e os filhos que ela tinha. E por Ana, o texto vai dizer aqui que ele oferecia apenas um sacrifício. Diga comigo assim: quanto mais eu quero receber, mais eu preciso oferecer. Ele queria tanto que Ana tivesse um filho também, mas para Ana, que mais necessitava de receber, é aquilo que é o que ele menos dava. Então eu repito com você isso: quanto mais você quer receber, mais você precisa oferecer. E isso em tudo. Se você pretende receber a atenção das pessoas, o que a Bíblia diz? De tudo que plantar, certamente colherá. Se você pretende ter um pouco mais de atenção, você precisa dar atenção para as pessoas. Se você pretende ter um pouco mais de amor das pessoas, você precisa começar a dar mais amor para as pessoas. Quem está entendendo isso, diga amém. Então eu estou pregando para alguém essa noite que você tem um desejo no seu coração. Você tem um desejo como Ana, um sonho. Não necessariamente o filho, mas você tem um sonho no teu coração. Um sonho talvez de vencer na vida e se realizar em alguma área. Talvez um sonho de conquistar um espaço na sua área profissional. Eu não sei. Talvez você tenha um sonho de ser alguém na vida, ou ministerialmente falando, você tem um chamado e você gostaria de desenvolver mais esse chamado. Até mesmo talvez em bens materiais, você tem um sonho de ter um carro novo, uma casa própria, um apartamento. Amém? Ou talvez você queira apenas se livrar de uma enfermidade que ocupou lugar no seu corpo, e agora você tem um sonho, um desejo, que Deus entre com a providência e entregue essa vitória nas tuas mãos. Ana, como se não bastasse ela ser estéril, ela tinha que aguentar a sua concorrente lhe provocando todos os dias e dizendo: você não tem filhos, você não é abençoada por Deus. Porque naquela época se entendia que se uma mulher não pudesse ter filhos, é porque ela não era abençoada por Deus. Deixa eu quebrar um paradigma aqui. A bênção de Deus não está baseado naquilo que você possui, igreja. Está entendendo? A bênção de Deus sobre a sua vida não pode ser baseada em resultados. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: a minha bênção não é baseada em algo que você tem ou deixa de ter.
A minha bênção na sua vida, a sua salvação é baseada na minha graça e no amor que eu sinto por você. É isso que Deus está falando para nós aqui hoje. Danilo, o que é graça? A graça é o favor imerecido. A graça é a capacidade de Deus olhar para mim, para você e nos perdoar, quando na verdade nós nem merecemos o perdão. Isso é graça. A graça é a capacidade de Deus olhar para você, para mim, um drogado, e achar que eu sou capaz de alguma coisa, quando na verdade eu não sou. Achar que eu sirvo para alguma coisa, quando na verdade eu não sirvo. Mas é Deus que capacita, diga glória a Deus. Então as pessoas às vezes são classificadas por aquilo que elas possuem. E eu venho aqui nessa noite para falar para você que isso está errado. As pessoas não podem ser classificadas às vezes por aquilo que elas têm. A pessoa pode vir para a igreja uma vez por mês se congregar, mas basta ela parar o carro, talvez um carro novo, um carro brilhando, tirado da loja, 0 quilômetro. Aí as pessoas olham e dizem: está ali uma pessoa abençoada. Essa pessoa é muito abençoada. Aí vem um tiozinho, presta atenção. Aí vem um irmãozinho, um tiozinho que não perde um culto sequer. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Aí vem um tiozinho de bicicleta, dá glória a Deus. Ele teme a Deus, ele é atencioso, mas ele vem de bicicleta. Aí então, ele vem de chinelo para o culto, com uma roupa bem simples. Aí as pessoas olham e dizem: aí está faltando alguma coisa, tem algo errado, esse aí não vai para frente, eu não sei o que acontece. Vive dentro da igreja e não tem nada. E Deus fala para mim e para você hoje, é que o irmãozinho da bicicleta, ele não pôde ter muita, ele não pediu muitas coisas materiais para Deus. Ele pode não ter muita coisa aos olhos humanos, mas ele tem tudo aquilo que ele precisa. Ele tem tudo aquilo que ele pediu a Deus. Sabe o que acontece? É que ele não se preocupou em pedir bens materiais. É que para ele talvez o que importa é sentir a presença de Deus. Ele entendeu o que está escrito, talvez no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, quando diz assim: não se viver, porque a vida é mais importante do que a comida. É muito forte isso. Muitas vezes as pessoas se preocupam em ter tantas coisas, materialmente falando, mas passam uma vida inteira clamando a Deus para ter a paz e a tranquilidade do tiozinho da bicicleta. Está entendendo? As pessoas correm tanto atrás de coisas, bens materiais, conquista isso, conquista aquilo, mas passa a vida inteira clamando para ter a paz do tiozinho da bicicleta. Existe aqui uma inversão de valores. Mas Ana dizia: eu tenho um Deus na minha vida, eu não aceito ser estéril, eu não me conformo com esse sofrimento. Ana não se conformava, irmão. Sabe por quê? Porque ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que ela servia a um Deus vivo, que poderia realizar qualquer coisa. Deixa eu falar algo para você aqui. Você não deve se conformar com algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está dizendo: não se conforme com algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, mas transforme essa situação. Como? Pela renovação da vossa mente, pela mudança de pensamento. Alguns de nós precisamos mudar a maneira de pensar. Porque quando você mudar a maneira de pensar, automaticamente a sua maneira de agir também vai ser mudada. Quem sabe alguns de nós aqui não estamos tentando mudar as pessoas da nossa família. Quem sabe nós estamos querendo mudar o mundo inteiro. Estamos esquecendo que não temos esse poder. Não temos esse poder. Você não tem poder de mudar ninguém. Só tem uma pessoa nessa vida, na face dessa terra, que você tem o poder de mudar: você mesmo. E quando você mudar, a sua mudança vai impactar as pessoas à sua volta. Diga glória a Deus. Aleluia. Então não se conforme com algumas coisas que estão acontecendo. Se você serve o mesmo Deus de Ana, você não deve se conformar.
O conformismo, na verdade, ele impede você de lutar pelos seus planos. O conformismo, de certa forma, ele impede você de correr atrás da sua vitória, daquilo que você precisa. Ele muitas vezes faz você se calar. O conformismo faz você murmurar, pensar negativo. E aí você fica ouvindo um monte de penina na sua cabeça, que vive falando para você que não tem jeito para você, que não tem jeito para o seu casamento, que isso aí não tem jeito, que é o jeito de se conformar. Manda essas peninas ficar quietas. Manda essas peninas calar a boca, porque elas não sabem do que o teu Deus é capaz de fazer. Aleluia. Fica aí buzinando na sua orelha. Quem sabe pessoas até a sua volta, da própria família, estão falando coisas negativas para você, que não vai dar certo. Ana não se conformava, ela só tinha uma forma para lutar. E o campo de batalha dessa mulher chamava-se oração. Diga comigo, oração é a chave. Tem pessoas que esperam um grande milagre da parte de Deus, igreja, mas nem sequer tem uma vida de oração. Sabe quando esse milagre vai chegar? Não chegará. Pastor, você está me desanimando? Não, eu preciso pregar a verdade para você. Deus quer te abençoar, claro que Ele quer. Se tem alguém interessado em abençoar você, é Deus. Mas no mínimo que você precisa ter para isso, para que o reino de Deus, para o céu fechado se abrir, como nós cantamos aqui, sobre a tua vida, o mínimo que você tem que ter é intimidade e relacionamento com o dono da bênção. Aleluia. Sabe, eu espero grandes milagres de Deus, e muitos milagres da minha lista já aconteceram, porque todos os dias eu tenho meu horário para batalhar. Todos os dias eu tenho tempo reservado para falar com Deus. E eu quero aqui parar para chamar a sua atenção, estimular você a ter um tempo a sós com Deus. Todos os dias. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Mas vem cá, todo dia, já arruma um horário que não atrapalhe em nada, para que nada possa impedir você de estar lá. É como se Deus estivesse te esperando, irmão. É algo muito forte. Deus me deu essa direção há um tempo atrás, e de preferência no mesmo horário. Se a pessoa falar, vamos lá, não, hoje eu não posso, esse horário aí eu não posso. Eu já faço da meia-noite às 3, todo dia. Tem dia que eu começo às 1, eu vou dar umas 4. Todo dia. Alguns de vocês recebem lá, não recebe a oração? Quem recebe, dá um sinal com a tua mão aí. Todos vocês, né? Eu tenho meu horário, é o mesmo horário. Danilo, mas por que o mesmo horário? Não sei. Deus me deu base bíblica para isso. Deus mostrou para mim, por exemplo, que Ele não ia falar com Adão todo dia, um dia no final da tarde, e no outro dia ele ia de manhã. Não, era todo dia no mesmo horário. Então é como se Deus estivesse te esperando. E aí quando você vai orar a Deus, eu fico imaginando Deus lá no trono. Aí você começa a orar, Deus levanta do trono e fala, opa, é aquele lá, ó, é aquela lá que tem horário marcado comigo. É aquele lá que tem compromisso, que deixa as coisas, todo dia ele está lá, naquele mesmo horário falando comigo. E aí se cumpre a palavra de Deus. Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito, e o milagre acontece. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos correr aqui então. Versículo 9 diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado na cadeira junto ao templo, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu quero aqui, nesse momento, pedir para que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece nesse momento a pensar: qual foi a última vez que você chorou no meio de uma oração pedindo algo a Deus? Pense nisso. Talvez você esteja dizendo a Deus agora: Senhor, eu tenho te buscado, o Senhor sabe. Eu tenho dobrado o meu joelho, o Senhor sabe. Eu tenho orado, Senhor, mas eu não sinto nada. Talvez seja esse o teu questionamento para Ele agora. Talvez você não consiga expressar em sentimentos, mas esse versículo aqui mostra que Ana, ela tinha um sentimento no coração, e Ana colocou esse sentimento para fora. Ela se quebrantou na presença de Deus.
olhe para mim. Quem sabe não é isso que está faltando. Você expressar o seu sentimento a Deus. Você falar com Deus, mas você falar com sentimento. Você se derramar na presença dEle. E a Bíblia diz então que a um coração sincero, a um coração quebrantado, Deus não resistirá. É isso que está escrito. Mas esse coração precisa ser quebrantado, quebrado diante de Deus. O que você está esperando, hein? Para se quebrantar com sinceridade diante de Deus e falar para Ele aquilo que você deseja, e falar para Ele aquilo que você precisa. Porque muitas vezes nós pedimos, cobramos, questionamos a Deus, tentamos colocar Deus contra a parede, mas nós não temos coragem de nos humilhar e de admitir às vezes as nossas falhas, de pedir perdão para o outro quando a gente erra. Nós não nos derramamos da presença de Deus. Ficamos às vezes com o coração fechado na casa de Deus. Às vezes estamos na igreja com o corpo presente, mas a mente está lá fora, está lá no trabalho, está no meio da família. Vem para a igreja, mas só o corpo está presente. Uma oração, ela tem que ser feita com amor, com fervor e intensidade. Diga isso comigo: amor, fervor e intensidade. E quando eu falo de fervor aqui, intensidade, eu não estou falando de gritos altos, de desesperador, não. Eu estou falando daquele gemido inexprimível que a Bíblia fala. Choro, você chorar na presença de Deus, porque está escrito que o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Quando você está chorando, você está ali rugindo na presença de Deus. Oh, Senhor, Senhor, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele vê tudo aquilo que o teu espírito precisa, não aquilo que você quer. E ele vai intercedendo a Deus, para que Deus mande a tua necessidade. Vou falar uma coisa para você. Deus quer te abençoar, claro que Ele quer. Mas o maior interesse de Deus não é te dar aquilo que você quer, e sim aquilo que você precisa. Nós conhecemos a passagem daquele coxo que estava na porta do templo pedindo esmola. Durante 39 anos aproximadamente ele tinha. Todos os dias ele era conduzido da casa dele, alguém levava ele na porta do templo para pedir esmola. E ele passou a vida inteira pedindo esmola, porque tinha um problema na coxa. Ele andava sobre a coxa, ele era coxo. Ele estava tão focado no problema que ele tinha, que afetou a visão também. Ele não conseguiu entender que atrás dele estava o templo, aonde acontecia milagre. Todo dia entrava pessoas no templo coxo como ele, saía pulando, dando glória a Deus, curado. Está entendendo? Diga amém. Todo dia entrava pessoa cega e saía vendo, mas ele ali focado no problema que ele tinha, vivendo de esmola. Diga comigo: quem vive focado no problema vive de migalha. Então você conhece a passagem. Pedro e João estão subindo, ele fala: me dá uma esmola. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala para ele: rapaz, eu não tenho esmola, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tipo assim, eu não tenho o que você quer, mas o que você precisa eu estou cheio. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele se levantou. Preste atenção. Aquele homem precisava do quê? De uma cura. E o que ele estava pedindo? Estava pedindo dinheiro, estava pedindo esmola. Deus não está interessado em te dar aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E quando Ele te dá aquilo que você precisa, todas as outras coisas você alcança. Aleluia. Então Ana se curvou diante do Senhor naquele tempo, e a Bíblia diz que ela chorou abundantemente com amargura de alma. Ana, ela derramou lágrimas na presença de Deus. Tem um louvor que diz assim, que quem chora para Deus tem resposta, porque cada lágrima para Deus é uma frase. Você sabia? Quando você chora na presença de Deus, Deus está vendo ali tudo o que você necessita.
E aqui no versículo 11, para caminhar para o final, Ana fez um voto a Deus dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, se da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela a orar ao Senhor. Em outras palavras aqui, ela dizia para Deus: eu quero ser mãe, e depois então, se o Senhor me realizar esse desejo, eu levo o menino ao templo e consagro ele ao Senhor, por todos os dias da vida dele. E no versículo 12, a Bíblia diz que Ana perseverou em orar. Escute isso: existem pessoas que oram, existem pessoas que oram um pouquinho, e existem pessoas que oram e depois desistem de orar. Mas tem pessoas que é como Ana, alguém que além de orar, persevera até alcançar a bênção. Está entendendo? A maioria da derrota de uma pessoa, cristã ou não cristã, está na falta de perseverança. Porque ela começa a orar por algo que ela deseja, mas aí não acontece na hora que ela quer, a bênção não vem do jeito que ela quer, na hora que ela quer, ela para, ela não persevera. E aí então depois diz que Deus se esqueceu dela. Mas não é o teu caso, amém? Aleluia. Versículo 12: continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, por quanto Ana falava no seu coração. Não falava, só falava no seu coração, só se movia os lábios e não ouvia a sua voz. E Eli achou que Ana estava embriagada. Ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Preste atenção nisso, igreja, estou finalizando. Naquele momento, Ana, ela estava na luta dela, ela estava no campo de batalha. Aquela mulher estava orando, ela estava ali na batalha, Ana derramando lágrimas, falando com Deus. Ana não conseguia nem falar, na verdade, porque o texto diz que ela só movia os lábios chorando, de tanta amargura. E o sacerdote olha para ela e pensa: está chapada, essa aí bebeu o dia inteiro e veio para a igreja, olha lá, tomou todas antes do culto. E aí então ele olhou para ela e diz: mulher, até quando você vai ficar nessa? Aparta-te de ti o vinho. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso aqui? É sempre assim. É sempre assim que acontece na nossa vida. Quanto mais a gente busca, mais obstáculo aparece. E repare que ela está aqui dentro do templo. Estou falando de dentro da igreja mesmo. Esse obstáculo aparece, é sinal que a vitória está perto. Diga aleluia. Quer ver uma coisa? Você conhece a história de José, não conhece? José, ele tinha um propósito a ser realizado na vida dele. Deus tinha um propósito na vida dele para ele ser governador do Egito. Então lançaram ele no fundo de uma cisterna, depois tiraram ele de lá, os irmãos bateram nele, vendeu ele como escravo. Piorou a situação dele, sim ou não? Ele estava mais perto da bênção, mais perto do Egito. Foi parar lá na casa de Potifar. Por isso que eu falo, quanto mais parece que a situação piora, mais perto a bênção vai ficando. E ele foi parar, o Egito é lá na caixa de som. E ele então foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Estava mais perto da bênção. Passou ali muitos anos trabalhando como escravo. Piorou a situação dele, sim ou não? Estava mais perto da bênção. Aí ali ele foi enganado. E por causa do engano que armaram para ele, ele foi preso inocente, sim ou não? Piorou a situação dele? Ele estava praticamente, a cadeia era praticamente dentro do Egito. E um dia ele dorme na cadeia, um certo dia, depois de muitos anos, e no outro dia ele acorda revelando o sonho de Faraó e reinando como governador do Egito. Quanto mais perto, preste atenção nisso, quanto mais perto a bênção vai chegando, a situação vai piorando. José aqui tipifica Jesus. A vitória de Jesus era a cruz. E quanto mais perto da cruz ele chegava, mais aumentava o sofrimento.
Está complicando aí a cada dia, não está? Parece que a situação está piorando. A vitória está chegando. A vitória está chegando, entenda isso. É que o inimigo, quando ele vê você vindo para a igreja, e até que você não tem muito compromisso com Deus, vamos dizer assim, ele de certa forma até cuida da pessoa, para a pessoa achar que está tudo bem, quando na verdade está na mão dele. Agora, quando você quer um compromisso sério com Deus, começa a afirmar na presença de Deus. É por isso que nós temos a intenção, às vezes no coração, a gente sente que quanto mais a gente busca, parece que mais o levante aumenta. É assim ou não é? Mas não é impressão não, é verdade. Porque o inimigo pensa: eu preciso aumentar o meu levante agora, porque até então ele não estava firme na presença de Deus, agora está querendo compromisso. Se eu não parar esse homem agora, se eu não parar essa mulher agora, eu não paro nunca mais. Esse é o pensamento do inimigo. Versículo 15. E então ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Se você quer receber a sua vitória, você tem que se derramar diante de Deus. Ana ainda completa a resposta no versículo 16, dizendo: não tenhas, pois, a minha, tua serva, pois por filha de Belial, porque não estou embriagada. É que da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Preste atenção nisso. Dentro de uma sala de aula, a autoridade quem que é? A professora. Ela tem o poder de abençoar ou amaldiçoar o aluno. Na igreja, o sacerdote. A autoridade é o ministro de Deus. Então olha só, Ana aqui reconheceu a autoridade de Eli. É muito forte isso aqui. E quando Eli chamou a atenção dela, ela se humilhou diante dele. Eli deve ter ficado aqui surpreso. O sacerdote deve ter ficado perplexo. Ele ficou surpreso com o respeito que ela teve com ele. Ele viu que realmente ela não estava embriagada, porque se ela tivesse embriagada, meu irmão, no mínimo que ela tinha dado ali era um bafão. Quem que você pensa que você é para você vir falar assim comigo? Não é assim que a pessoa embriagada faz? Então ela reconheceu a autoridade dele. Olha aqui no versículo 17. Então lhe respondeu Eli, ao ver a humildade daquela mulher: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Naquele momento ali, entenda o que aconteceu. Ele liberou uma palavra de bênção sobre a vida dela. E na mesma hora, a Bíblia diz que Ana se levantou, tomou posse da bênção e daquela palavra que foi liberada para ela. É isso que você precisa fazer hoje: se levantar, tomar posse dessa bênção, dessa palavra que está sendo liberada para você, e partir como Ana fez. Nós precisamos entender que existem autoridades espirituais colocadas sobre a nossa vida. É por isso que nós devemos tomar posse da palavra que é liberada do altar, independente de quem esteja pregando ou ministrando. Porque se a pessoa está aqui em cima, naquele momento ela está sendo usada de alguma forma pelo Espírito Santo de Deus. Então ela está liberando ali direções, chaves para você, que se você praticar, a sua vida vai mudar. Aleluia. Então Ana foi para casa com seu marido. Versículo 19. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor, e voltando foram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, teve intimidade com a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. Naquele momento Ana se engravidou. Naquele momento aquela mulher estéril engravidou. A oração de Ana não foi uma oração qualquer. É isso que eu estou querendo dizer para você. A oração de Ana foi uma oração com fervor, com amor e com sentimento. Eu vejo aqui um profeta que determinou a bênção, que liberou uma palavra sobre a vida de Ana, uma mulher que tomou posse da vitória dela, uma mulher que permitiu a palavra que foi liberada, permitiu que aquela palavra entrasse no coração dela. Permita que essa palavra entre no seu coração hoje. Versículo 20. De modo de que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem Eucana com a sua mulher para casa,
para oferecer sacrifícios ao Senhor anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então eu levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fiquem para sempre. Então presta atenção, como todo ano aqui eles faziam, a história se repetiu. Eucana chama toda a sua família para levar sacrifícios ao Senhor no templo em Siló. E quando ele chama Ana, Ana diz: não vou não, pode subir vocês, eu ficarei aqui até que o menino seja desmamado, e depois, assim como eu prometi ao Senhor, eu levarei ele perante o Senhor para que ele fique lá para sempre, assim como eu prometi. Ana, ela estava decidida a cumprir a sua palavra, o seu voto a Deus. Versículo 23, estou finalizando aqui, ó. E o marido dela então disse assim: faça o que bem te parecer, fique até que o desmames, mas tão somente ao Senhor cumpra a sua palavra perante ele. E ali estava difícil, a igreja. Pensa comigo aqui, não era apenas entregar um sacrifício, uma oferta, um dízimo, não. Aquela mulher, ela entregaria ali para Deus o sonho de uma vida inteira. Pense nisso, a vida inteira ela sonhou com aquele garoto, apesar de ser algo impossível para aquela mulher, para uma mãe entregar um filho, mas ela cumpriu a palavra dela. Imagina comigo, uma mulher estéril que passa a vida inteira chorando, com amargura de alma, como diz o texto, clamando a Deus por um filho, implorando para que Deus desse o filho para ela. E aí, por um milagre, ela engravida, o menino nasce, mal desmama, e agora ela tem que entregar o menino. Apesar de ser uma situação muito difícil, o texto vai nos dizer aqui que Ana cumpriu a sua palavra. Ela foi obediente a Deus, mesmo sendo algo muito doloroso. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus, hein? Nós prometemos coisas muito menores que isso para Deus. Prometemos coisas muito mais simples do que Ana prometeu, mas sabe o que acontece? Deus cumpre a parte dele, mas da maioria das vezes nós não cumprimos a nossa parte. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: eu sou contigo, mas não faça voto de tolo comigo. Se for para não cumprir, não prometa, deixa que eu te abençoo do meu jeito. É isso que Deus está falando. Eu convido você nessa noite a tomar posse dessa palavra, porque Deus tem algo para te entregar. É algo que você tem clamado a Deus, é algo que você tem pedido a Deus, e Ele quer te dar vitória. Mas para isso você tem que buscar a Ele, buscar com profundidade, com mais fervor, com mais intimidade. Fica em pé no teu lugar. Para de ficar dando ouvido aí para peninas que talvez está falando na tua cabeça aí. Aquelas pessoas negativas que vivem falando que não vai dar certo. Quem sabe se vai dar certo ou se não vai na tua vida é Deus. Ele disse: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. E os pensamentos que eu tenho para você são pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vos dar o fim que você está desejando. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando que vai achar? Quando buscar de todo o seu coração. Serei achado de vós, então diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Você vai fechar os teus olhos agora, e assim como Ana, você vai se derramar na presença do Senhor. Você vai chorar se for necessário, você vai abrir o teu coração, e eu tenho certeza que assim como Ele se lembrou de Ana, Ele vai se lembrar de você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua igreja. Nós queremos neste momento, Senhor, invocar a tua presença sobre os teus